Muito bem-vindos, vamos continuar nossa aula sobre direito empresarial, tratando sobre a propriedade industrial. E hoje, especificamente, nós vamos começar um tema novo, que é sobre patentes. Patentes, tá? Vamos tratar todos os requisitos de patenteabilidade para poder saber como que isso daqui funciona dentro da propriedade industrial. Lembrando que a propriedade industrial, ela está na Lei 9279 de 96, que eu vou chamar simplesmente de LPI, para facilitar aqui as nossas considerações. Olha só, patentes, elas serão aplicadas para dois institutos. Primeiro, um instituto chamado, vou colocar o número 1 aqui, daqui a pouco a gente já vai voltar nele. Primeiro instituto chamado invenção. E o segundo instituto chamado modelo de utilidade. Então a invenção ela vai ser aplicada para esses dois objetos, um objeto chamado invenção, outro objeto chamado modelo de utilidade. Para definir o que é patente, se nós partirmos de uma definição, eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês o seguinte: patente é o ato que concede a propriedade industrial para um sujeito. Patente é o ato que confere a propriedade industrial a um sujeito, tá certo? Então ele vai conferir a propriedade referente a dois objetos. Um objeto chamado invenção e a propriedade referente a um objeto chamado modelo de utilidade. Quando é aplicável a patente? Eu quero que você anote bem aí que a patente ela é aplicável para objetos que possam ser reproduzidos na indústria. Por isso que eu falei na última aula, na introdução a respeito de propriedade industrial, que patentes eram voltados para objetos mais palpáveis. Então aqui tudo que possa ser reproduzido, pela indústria será objeto de patente, tá? Objeto de patente. E quando vai conferir essa propriedade, confere por um documento chamado carta patente. Nessa carta patente vai constar quem é o proprietário, vai constar ou não, porque isso daqui é uma faculdade que a lei confere ao inventor, de constar ou não o nome da pessoa que inventou. Pode constar o inventor, vai constar a data de vigência da patente, que daqui a pouco nós trataremos a respeito dela, tá? Mas primeiro nós temos que saber qual que é ou quais são os requisitos de patenteabilidade. Ou seja, quais são os requisitos para ser patenteável um objeto. O artigo 8º da LPI vai trazer especificamente a respeito de invenção, que é o primeiro objeto das patentes que nós vamos trabalhar. Fala o seguinte, que para a invenção ser patenteável, primeiro, ela tem que preencher o requisito da novidade, depois da
atividade inventiva, depois da aplicação industrial e, por fim, não está no artigo 8º, mas isso daí a gente vai por uma consideração geral, vai por uma interpretação da lei como um todo. O objeto tem que ser desimpedido, ou então o critério que a doutrina chama de não ilicitude. Não ilicitude. Então, esses são os requisitos para a invenção ser patenteada, tá? Quando for tratar de modelo de utilidade, a gente fala quais são os requisitos para o modelo de utilidade. Continuando então, portanto, tratando a respeito especificamente agora da invenção, porque, digamos assim, ele é o objeto maior, o objeto que traz mais requisitos e que traz mais detalhes. Então, sabendo os detalhes da invenção, tudo o que for possível aplica-se para o modelo de utilidade e já fica fácil a compreensão, tá certo? Então, quando fala sobre invenção, primeiro requisito para ser patenteável significa que o objeto deve ser novo, ou seja, deve ter novidade. A respeito de novidade, é interessante a gente notar o seguinte, que eu quero que você coloque aí como observação. Coloca aí que a LPI não define o que é um objeto novo. A LPI não define o que é um objeto novo. Ponto, é isso que eu quero que você anote. Como que eu vou descobrir se um objeto ele é novo ou não, ou se ele preenche o requisito da novidade ou não? Para isso eu tenho que verificar um negócio chamado estado de técnica. Então você pode anotar aí o seguinte, dentro do estado de técnica, anote o seguinte: o requisito da novidade é verificado quando o objeto não está no estado de técnica. O requisito da novidade é verificado quando o objeto não está no estado de técnica, tá? Então, continuando a respeito aqui, esse estado de técnica especificamente está no artigo 11 da LPI. O que é estado de técnica? É todo objeto que já se tornou conhecido pelo público, então, portanto, já sabe como se faz aquele objeto. Não estar no estado de técnica significa que não é de conhecimento público como se faz aquele objeto. Então, a novidade exige que os técnicos da área, ou o público em geral, não pode conhecer como se chega àquele determinado resultado. Então, quer dizer o seguinte, novidade, acompanha comigo, novidade é igual não ser de conhecimento público. E esse conhecimento público é interessante, que a lei ainda deixa uma ressalva bem grande. No Brasil ou no exterior, tá? Então, se o modo de se fazer aquele objeto não é de conhecimento público, significa que ele está no estado de técnica, ou seja, não se sabe como se faz aquele objeto, tá? Então, o estado de técnica, portanto, eu quero que você coloque aí no caderno o seguinte: dizer que está no estado de técnica significa que aquele objeto é de conhecimento público
conforme o parágrafo 11, conforme o parágrafo 1º do artigo 11 da LPI. Tudo bem? Então, a novidade é verificada pelo estado de técnica. Só para complementar, tem aqui, dentro da novidade do estado de técnica, uma observação importante. E essa observação, ela diz respeito ao artigo 12 da LPI. Eu quero que você preste bastante atenção no artigo 12 da LPI. O que esse artigo 12 fala? Ele diz o seguinte, que caso houver a divulgação pelo inventor, pelo titular da invenção, ou por uma terceira pessoa que tomou conhecimento daquela invenção 12 meses antes da data de protocolo do pedido de patente, esse objeto será considerado como no estado de técnica ainda. Então vamos imaginar que tem aí um cientista que foi em uma feira de ciências ou uma pessoa qualquer que foi em uma feira de ciências e demonstrou para o público em geral como se fazia determinado objeto. Se foi ele o inventor ou a terceira pessoa que é o inventor também, ou representando o inventor ou representando o titular daquela invenção que fez essa divulgação, se foi feita num prazo de 12 meses anteriores ao pedido de patente, ou seja, 12 meses antes do protocolo de pedido de patente, aquela divulgação ela é considerada como inexistente para fins de verificação do estado de técnica. Tá certo? Vamos continuar agora a respeito do requisito da... Eu nem lembro qual cor que eu estava usando mais. Requisito da atividade inventiva. A atividade inventiva, tá? Quando nós falamos a respeito da atividade inventiva, primeiro de tudo, eu quero que você tenha em mente o seguinte. Essa atividade inventiva, ela vai se aplicar tanto para a invenção quanto para o modelo de utilidade. Ela está lá no artigo 13 da LPI. Tudo bem? Ser atividade inventiva necessariamente tem que decorrer aquele objeto do intelecto humano. Tem que decorrer do intelecto humano. E mais ainda, o artigo 13 diz uma observação interessante, tá? Diz uma coisa interessante, que a atividade inventiva, aquele objeto não pode decorrer de uma análise ou de uma conclusão muito óbvia ou evidente. Então aqui, o próprio artigo 13 vai falar o seguinte, que técnicos da área, eles têm que concluir o seguinte, que aquele objeto não decorre de uma mera descoberta ou não se trata de uma composição óbvia ou evidente. Por exemplo, um técnico na área de química. Vamos imaginar que uma pessoa inventou ou diz ter inventado uma água da cor vermelha, um H2O vermelho. E um técnico da área simplesmente concluiu o seguinte, essa água ficou vermelha porque houve a adição de um corante. Ou seja, não houve uma modificação no processo químico de forma que ela automaticamente se tornasse vermelha. É muito óbvio tornar uma água da cor vermelha. Pega a água, coloca um corante vermelho, ou seja, isso é evidente de como se faz. Descoberta, simplesmente a pessoa estava
talvez fazendo alguma coisa e do nada chegou ao resultado que não queria. Então, a atividade inventiva quer dizer o seguinte, que o inventor ou o titular daquela invenção, ele estava predisposto a partir de um lugar, ele estava predisposto a partir daqui e chegar aqui. Ele tinha todo um caminho traçado para se chegar até onde ele queria. Ele parte de um começo para chegar no final. Então significa que durante esse trajeto inteiro aqui para chegar, ele sempre esteve com o mesmo intuito de chegar em um determinado objeto. Seja, digamos, ter inventado todo o sistema de molas para uma arma, ou inventar uma fritadeira elétrica, uma fritadeira a ar, tudo mais. O plano era chegar no objeto X. E para chegar nesse objeto X, ele não se desviou. E para chegar nesse objeto X, ele não descobriu aleatoriamente o objeto Y aqui no meio do caminho. Tá? Então, isso significa ser atividade inventiva. Ele teve todo o passo a passo previamente disposto, talvez no seu plano de invenção, para chegar a determinado objeto. Já a respeito da aplicação industrial, quer dizer o seguinte, que esse objeto ele tem que ser possível de ser reproduzido por qualquer tipo de indústria. Aplicação industrial significa que qualquer tipo de indústria deve ser capaz de reproduzir aquele objeto. Eu gosto muito de usar uma comparação simples para a invenção, por mais que ela seja simples, mas ela é muito eficaz. Significa dizer o seguinte, a invenção ou modelo de utilidade, para se chegar naquele objeto, passa por determinadas etapas. Basta você imaginar uma receita de um bolo. Para chegar naquele objeto final, bolo, eu tenho que seguir várias etapas. Farinha, ovo, água, aquecer, deixar descansar e depois chegou o objeto final. Isso seria o passo a passo da invenção, como chegar até determinado objeto. E quando se diz que tem aplicação industrial, a LPI ela diz que qualquer indústria, qualquer indústria deve ser capaz de reproduzir aquele objeto. Quando se diz qualquer indústria, aqui eu quero fazer uma ressalva com você. Qualquer indústria significa que esse objeto ele pode ser utilizado na atividade empresarial. Esse objeto ele pode ser agregado na atividade empresarial, especificamente em um detalhe que nós vimos em aulas passadas, quando se trata a respeito do estabelecimento empresarial. Vou fazer uma consideração a respeito de qualquer indústria. Essa consideração, eu quero que você tenha em mente que essa consideração, ela é minha, tá? Ela é do professor que está falando aqui. Eu entendo que qualquer indústria significa indústria do mesmo ramo. Eu entendo que indústria significa indústria do mesmo ramo, tá? Não justificaria uma indústria do ramo alimentício ser capaz de produzir um objeto que é do ramo automobilístico, por exemplo. Na minha opinião, quando a lei diz qualquer indústria, ela quis dizer qualquer indústria do mesmo ramo, tá? O fato é que ter aplicação industrial significa que tem possibilidade de ser usado
na atividade empresária. Ótimo. Aí, se você quiser lembrar lá do estabelecimento empresarial, muito bom também. E por fim, o último requisito, que é o requisito do não impedimento ou não ilicitude. Vamos colocar aqui não impedimento ou não ilicitude. Não impedimento e não ilicitude significa o seguinte, que o objeto ele não pode estar impedido de ser patenteado ou não pode estar nas proibições legais, tá? Isso nós vamos ver nos artigos 10 somado com o artigo 18. Artigo 10 vai falar assim, não é patenteável como invenção, modelo de utilidade, por exemplo, teoria científica. E lá no artigo 18 fala que tem impedimento de ser patenteável, invenção, modelo de utilidade, por exemplo, que contraria a moral, bons costumes, ou que o objeto é contra a ordem ou a saúde pública. Tá? Então, eu tenho que verificar se o meu objeto que está sendo levado à patente não se enquadra ou não está enquadrado em um desses dois artigos. Tudo certo? Vamos ficar por aqui, daqui a pouco eu volto com a continuidade a respeito de invenção.